Este ano, a Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários, CACES, da Universidade Federal de Uberlândia, passa por reestruturação. Para saber mais sobre as mudanças, eu converso com a presidente da comissão, Louane Camargos. Louane, bem-vinda ao TV1 Notícias, boa noite. Muito obrigada, boa noite a todos os telespectadores também. Louane, vamos explicar primeiro para o público que nos assiste o que é essa comissão, a CACES. Então, a CACES, ela é uma comissão que foi criada em 2009 na Universidade Federal de Uberlândia. A sigla significa Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, Empregos e Salários. Ela atua na universidade em alguns temas específicos que foram definidos por uma portaria do reitor, do magnífico reitor, a portaria número 1171 de 2017. Quais são algumas áreas de atuação dessa comissão? Então, as áreas de atuação da comissão permanente são cumprimento do regime de dedicação exclusiva, a questão da acumulação de cargo público, compatibilidade de jornada, seja com vínculos públicos ou vínculos privados, a vedação de atuação como sócio-administrador ou gerente de sociedade privada pelo servidor público e também a vedação do exercício de comércio. São esses os temas principais. Um dos temas que geram dúvidas é essa questão da dedicação exclusiva. Quem se enquadra nesse regime de trabalho, o que ele pode ou não fazer? No caso do docente, por exemplo. Então, primeiro a gente tem que deixar claro que o regime de dedicação exclusiva, ele é um regime aplicado para os docentes, né? Então, no caso dos técnicos administrativos, não tem esse tipo de regime previsto. Para os docentes, são 3 as hipóteses. Ou o docente vai ser na instituição 20 horas, ou 40 horas, ou 40 horas com dedicação exclusiva. Se ele estiver no regime de dedicação exclusiva, fica vedado a ele, por lei, o exercício de qualquer atividade remunerada, fora da instituição. Salvo algumas hipóteses específicas previstas na lei da carreira, que é a 12772, que trazem hipóteses em que ele pode desempenhar outras funções e ter remuneração. Aí são casos bem específicos, que estão detalhados no artigo 21 dessa lei, e o que não tiver previsto nesse artigo, ele não pode exercer. É comum também, no caso dos docentes, às vezes, além da docência, ter um outro cargo. Como fica também o acúmulo de cargos? Então, no caso de um docente, que não seja dedicação exclusiva, porque se ele for, ele já não poderia ter nenhum outro cargo. Então, se ele não é dedicação exclusiva, a lei, prevê especificamente na Constituição Federal uma hipótese de acumulação de outro vínculo, que seria o quê? O de 2 vínculos de docente. Então, ele já tem um vínculo de docente aqui na instituição, poderia ter mais outro fora. Só que, para isso, a gente tem uma limitação, que é a compatibilidade horária, E a gente tem uma regulamentação, um parecer, que nos vincula, falando que a limitação de jornada semanal são 60 horas. Então, se o docente for 40 horas na instituição, ele poderia ser mais 20 horas em um outro vínculo de docente, respeitando sempre isso. E, claro, respeitando o cumprimento da jornada na instituição também. No caso, o docente poderia, por exemplo, além de dar aulas, ser coordenador de um curso, uma unidade, coordenador, tutor de algum PET, entre essas questões? Então, aí é um pouco diferente. Assim, você fala coordenador na própria instituição? Sim, por exemplo, em uma unidade acadêmica. Então, aí se a gente está falando de coordenação na própria instituição, ele é docente da UFO e é coordenador ou diretor da unidade dele, aí não é uma questão de acumulação de cargo público, que ele vai estar fazendo isso no próprio cargo que ele já tem na instituição. Então, como docente, ele vai estar exercendo, uma função administrativa. Então, é naquele cargo que ele já tem aqui, não é um acúmulo, não. Os servidores que querem ter orientações com a comissão, pedir ajuda, como é possível?
Então, a gente fica à disposição, porque são vários os assuntos tratados pela comissão. Por exemplo, uma questão que é muito importante, que é a questão da vedação para todo servidor público federal, de atuar como administrador de empresa privada, de praticar o comércio, né? Isso é um tema abordado pela comissão. Então, assim, são assuntos importantes que a comissão trata, previstos na lei, caso o servidor pratica esses ilícitos administrativos, a penalidade de demissão. Então, são assuntos bem sérios. Então, a gente deixa mesmo à disposição do servidor para que ele nos procure pelo telefone 3239-4654 ou mesmo pelo e-mail, né, cassis@reito.ufo.br, e também pode nos procurar pessoalmente no bloco 3P, sala 103, né, o bloco da reitoria, para que ele tire dúvidas antes de praticar qualquer conduta. Porque, assim, uma vez que ele pratica, a administração tem o dever de apurar qualquer irregularidade, né, e caso seja comprovado, ele pode sofrer penalidades muito severas. Então, a gente está no intuito mesmo de esclarecer, de fazer uma prevenção, para que o servidor não pratique nenhuma dessas infrações. Ok, muito obrigada pelas informações, Louane. Eu que te agradeço, viu? Boa noite a todos.